O que a pastora começou falando é interessante, porque eu e o Rinaldo admitimos aqui hoje, e a gente comentando isso, sobre a criação dos filhos. Como é difícil, porque cada um tem uma personalidade diferente. E aí, essa semana eu estava assim com Deus: Senhor, me dá capacidade, porque é difícil lidar com outras pessoas. E a pastora foi certeira. Realmente, a gente tem que criar, e foi uma resposta para mim, da gente ter que criar, não só, simplesmente só no amor, aceitando tudo, apoiando tudo, mas baseado na Bíblia, baseado na palavra de Deus. E o que eu amo mais em Deus é que Deus nos permite testificar dele. A pastora hoje testificou da criação dela, com a convivência dela com a pastora Clau, e de todos os testemunhos, a gente tira um aprendizado, algo que vale para a nossa vida, que a gente leva e carrega dentro do nosso coração e a gente não esquece. E essa semana, até acho que foi no sábado passado, eu comentava com a Fabi, a gente no culto de sábado, eu falando que eu tinha ouvido há um tempo atrás um testemunho de uma pastora, né? E ela contando a vida dela, e era uma vida assim, meu Deus. Eu falei: meu Jesus Cristo, eu não consegui tirar o áudio, eu não consegui. Eu tomei banho com o celular, eu fui para o celular, eu só não consegui sair na rua com o celular, porque eu tinha medo de ser assaltada, ouvindo o testemunho dessa pastora. E o que mais me pegou assim no meio do testemunho dela é que ela falava assim, que quando ela recebeu o Espírito Santo, ela falou assim para Deus: Senhor, como você pode amar alguém tão sujo, tão inútil, tão sujo? E aí eu falei: Senhor, é verdade. Aí eu fui para a minha vida, né? Para o começo da minha caminhada. E nesse percurso, olha que bonito, acho que foi se eu não me engano, na live de segunda ou de quarta-feira, a pastora também foi pegar logo nesse ponto, de como a gente começou a nossa jornada com Cristo. Como a gente chegou, o primeiro encontro, o primeiro amor. E por mais que eu, no meu caso, vim do mundo, para a pessoa também que está na palavra, que conhece, que nasceu dentro do Evangelho, também tem esse período, esse encontro. Não é assim, nasceu e ele não. É diferente. As visões são diferentes, os jeitos são diferentes, mas tem também o período do encontro. E eu conversando com a Beatriz em casa, conversando coisas aleatórias assim, e não sei o que a gente caiu num feriado, e um feriado que o mundo inteiro comemora, que está para vir. E ela falou: mãe, eu nem sei que data que comemora isso. Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz em Deus. Eu falei assim: Bibi, você não sabe qual é a data? E eu já sabia de cor, porque, né, eu vim do mundo, eu sei as comemorações mundanas. E eu falei: Jesus, que bom que ela não aprendeu, que bom que ela não absorveu essa parte que eu tinha absorvido, que veio da minha vida. Olha como é importante a gente testificar da nossa vida. E eles são muito assim, a Bibi é mais curiosa, o Miguel e o Murilo ainda não muito, mas a Beatriz, ela é bem curiosa nesse sentido, de como era a minha vida antes e como Deus transformou. Mas, gente, é tão impressionante que parece uma vida que foi enterrada. É algo muito impressionante, viver com Deus. Você fala assim: eu estou no começo da minha jornada, né? Aí eu vou te falar. Vou te citar um exemplo que hoje à noite foi muito interessante. Deus é muito interessante, gente. Eu estou tirando carteira de motorista. E o primeiro dia, para quem tirou carteira de motorista, é horrível, meu Deus do céu, é horrível. Você tem medo do volante, você tem medo da embreagem, você tem medo do freio, você tem medo de tudo quanto é coisa dentro do carro, gente. Eu ficava assim, toda dura, e o professor: calma, Simone, calma, é assim mesmo, é normal. E eu: meu Deus do céu, eu não vou conseguir. É assim, essa jornada com Deus. Porque eu saí de uma família que era católica, mas não praticante. Mas praticava o misticismo, praticava a macumbaria, praticava tudo, gente. Tudo que você podia imaginar, minha família absorvia. Absorvia. E eu fui criada no meio de tudo isso, aprendendo tudo isso. Olha que interessante é a gente ter crianças, né? As nossas crianças hoje aprender, gente, quer viver com Deus. Um detalhe de uma data me fez tão feliz.
de saber que a minha filha não sabia qual era a cultura do mundo, qual era as normas que o mundo segue. E eu fiquei feliz. Eu falei, meu Deus, se eu fiquei tão feliz, imagina Deus quando a gente sai dessa rotina, desse impregnado que fica na gente. Fica impregnado. E eu saí de uma família assim, sem saber nem onde era a direita e nem era a esquerda. Não sabia, gente. Meus pais eram totalmente, tadinhos, idólatras. Eles seguiam e levavam a gente até nos templos, né, que todo mundo até sabe, da Cidinha. Eu fui várias vezes. Eu via aquelas coisas horríveis, ofertava aquelas coisas horríveis meus pais. E eu falava, Senhor, e a Bibi e o Miguel e o Murilo não viram isso. Ai, como é bom, gente, como é bom, você não sabe como é bom. Não ver, não passar por isso. Mas eu passei. E Deus parece que Ele, sabe quando você enterra realmente, é a velha criatura, você enterra no dia do seu batismo. E eu vim sozinha no dia do meu batismo. Não foi ninguém da minha família, porque nem quiseram ir. Eu falei, eu vou me batizar. Você é louca, você vai virar crente, você vai ficar doida. Eles falavam para mim. E eu vou virar crente, eu vou virar crente. Eu não sabia o que era, mas eu vou virar crente. E foi na cidade de Dutra. 2 mulheres cheias do Espírito Santo, falou tudo aquilo e mais um pouco do que eu pensava na minha trajetória. E eu falei, meu Deus, quem contou essas coisas para essas mulheres? Como que elas sabem? Eu não contei nada para ninguém. E olha que interessante, foi o Augusto que me trouxe. E eu não tinha contado nada para o Augusto. Como que elas sabiam? Era o Espírito Santo falando comigo no banco. Como Deus, Ele é impressionante. Como Ele é mais do que a gente pode imaginar. E aí, nessa minha caminhada, nessa minha jornada, é um caminho, né? É como a gente está começando a tirar carta e vai, e vai. E eu já fiz minhas aulas. Não é que eu sei dirigir não, gente. Que eu ainda não sei não. Jesus. Mas hoje eu não tenho tanto medo. Eu olho a pessoa, eu sei que eu tenho que desviar dela, não tenho que passar por cima dela. Eu vejo o carro, eu vejo, eu tenho que desviar dele, não posso passar por cima dele. E é muito legal essa fase com Deus também. E eu vou te falar algo que o mundo fala. Isso eu vejo muito no mundo. Pessoas que eu convivo que são do mundo. Não precisa ir para a igreja. Para que vai para a igreja? Já escuta a live. Já vê vídeo. Já vê não sei o que lá. Gente, olha, tem que vir para a igreja. Porque é impressionante. Eu vi um tempo da minha vida que eu era tanta luta, gente, que eu não conseguia vir. Eu vinha em um domingo e a pastora Cláudia me mandava mensagem. Ai, amadinha, eu estou sentindo falta de vocês. Ela mandava mensagem assim, a pastora Cláudia. Estou sentindo falta de vocês. Vocês estão bem? Vocês estão vencendo? Que vencendo? A gente estava lutando contra o capeta mesmo, mas era difícil, gente. E aí a gente se sente menos importante. Ai, para que eu vou? Olha o diabo falando. Para que você vai? Você é só uma. Você é só mais um. O outro lá é só mais um. Vai falando. Ele vai falando no seu ouvido. Para que você vai? Você nem é tão importante assim. Para que você vai? Você nem faz diferença na igreja. Para que você vai? Você só vai ficar sentado no banco. Olha o que o diabo fala. E a gente vai ficando mais frio. Vai ficando mais frio, vai ficando mais frio até gelar. E aí teve a pandemia, gente. Para mim a pandemia foi uma benção. Por mais que a gente perdeu pessoas, foi assim, estranho demais. Mudou a nossa visão, mudou toda a nossa estrutura. Até hoje nós mudamos com a pandemia. A gente não imaginava nunca que a gente ia perder a pastora Clau. Logo, um pouco depois da pandemia, a gente nunca imaginava. Nunca, na minha cabeça, nunca eu imaginava. Eu via a pastora Clau e a pastora Kel, eu sabia que elas estavam felizes juntas e para mim já era o suficiente, elas estavam felizes e para mim já era maravilhoso. E nesse percurso, gente, da minha vida, do início, foi o testemunho de algumas pessoas que mudaram a trajetória. O testemunho da pastora Clau, o testemunho da pastora Kel, até hoje o testemunho da pastora Kel faz diferença. Porque, gente, pegar uma igreja esquisita, que ela fazia parte com a pastora Clau. E a pastora Clau era aquela mulher que não tem nem adjetivos para explicar o que ela era.
Era um amor, era uma dedicação. Ela era simples, era humilde, ela era diferente. Realmente nós conhecemos o amor em forma de pessoa. E aí veio a pastora Kel, que pegou nós, tudo estranho, descabelado, ela perdendo o amor da vida dela, e ela teve que ser firme, forte em Deus, e superou, e está superando a cada dia, por amor a Jesus, por amor às ovelhas, porque eu sei que ela nos ama, e ela continua nessa jornada. E é como se a gente pegasse uma longa estrada, né? Quando a gente está com uma carta nova, a gente vai indo com medo, e a gente vai torcendo que a gente sai de dia, porque a gente consegue enxergar tudo, e no meio do percurso fica a noite, e no meio do percurso chove, e no meio do percurso, gente, tem buraco, tem pista sinuosa. É assim a nossa vida. E eu falei, Senhor, como é assim? Eu estou nesse meio aí, não sei que parte que eu estou do percurso, se eu estou mais para o final, ou mais para o meio, ou mais para o... Não importa, nós temos que continuar seguindo. E quando a gente ficar desesperado nesse meio do percurso, nessa estrada aqui, o caminho, que é Jesus Cristo, nesse caminho, gente, a gente tem curvas, a gente tem descidas, a gente tem subidas, nós temos tudo no nosso percurso. Mas o que nós não podemos perder é a fé em Jesus Cristo, é a certeza da salvação. E todas as vezes, eu estava até comentando, acho que com a mãe da Ju, que eu falo andando no meio da rua. E ela falou, ai Simone, lá em Minas, a gente atravessa a rua, porque a gente pensa que a gente é doida. Eu falei, então se você me ver um dia na rua, você vai saber que eu não sou doida, eu estou falando com Jesus. E aí todas as vezes que eu saio assim, olho para o céu azul, gente, eu imagino ele desenrolando. Como a palavra de Deus diz, que ele vai enrolar como um rolo, e a gente vai poder ver como ele é. Ai, como Deus é lindo, gente. Não tem como você abandonar ele. Não dá. Primeiro porque ele não abandona a gente. A gente sendo esquisito, a gente tendo ciricutico nesse meio do caminho, não querendo dirigir, ai, desesperado, querendo parar no acostamento, no meio da chuva, e ele não desiste de nós. Olha que lindo! Então não dá para desistir desse Deus. Não tem como você não amar mais ele, não querer mais ele, não chegar mais perto dele. Ele é maravilhoso. Jesus é lindo. Nesse percurso da minha vida, eu fui encontrando pessoas e vai agregando dentro do nosso carrinho, né? Nosso carrinho. E a gente vai aumentando. A da pastora é um ônibus. Da pastora Kel é um ônibus, que ela vai levando todos nós dentro. Tudo escabelado, o povo um querendo pular pela janela, o outro sentado no banco. É assim. Nós somos estranhos, mas amamos uns aos outros. E esse é o verdadeiro amor de Deus, mesmo sendo estranhos, mesmo cada um tendo a sua particularidade, como mesmo, a gente estava até conversando, eu e a Fabi, nesse mesmo dia, como Deus pode escolher nós, né? A Fabi falava, como Deus pode me escolher? Eu falei, gente, eu também penso a mesma coisa, tão esquisita, tão cheia de defeito, tão cheia de falha, mas não somos nós, é Ele. É Ele que tem que aparecer, é Ele, para Ele toda a honra e toda a glória. Não é para nós. Não é nós que tem que aparecer. Não é. É Ele que tem que aparecer. Aí as pessoas olham duas pessoas estranhas, uma pessoa esquisita, outra estranha. Falam, nossa, o que eles têm? O que eles gostam tanto? Por que eles são tão esquisitos? Mas a primeira coisa que, engraçada, em casa, quando alguém está passando mal, vai orar, Simone, ora por mim. Olha que interessante. Deus é bom. E eu falava, nossa, eu sou uma porcaria de pessoa. Senhor, eu sou uma porcaria. Às vezes eu não entendo, às vezes eu quero bater na pessoa para tirar o capeta da pessoa na pancada. Mas a pessoa, quando está no desespero, ela fala assim, pega o seu óleo ungido que você trouxe para a igreja, da igreja, passa em mim, ora por mim. Olha, nós somos, como até a Gisele, a doutora Gisele falou ontem, nós somos vigiados, né? Não só pelo céu e pelo diabo, mas nós somos vigiados por outras pessoas. Então é importante o nosso testemunho, manter o nosso testemunho em Deus, não desesperar, eu quero morrer, né? Como a gente faz muitas vezes, Senhor, me leva, aí dá uma dor de barriga, pastora, ora por mim, né? A gente é assim, a gente é estranho, a gente é muito estranho, mas Deus nos ama, e a gente tem que amá-lo como Ele merece,
com toda a nossa força, de nosso todo entendimento, com tudo que a gente tem para dar para Ele. Mesmo que não seja suficiente, mas é o nosso tudo. Amém? E aí, muito legal, gente, que Deus é bom. Deus é bom. E aí foi, olha, nossa, como Deus é bom. O que a pastora foi falando, eu fui lendo hoje de manhã, que é sobre o amor. E aí, no final, eles foram cantando esse hino. Gente, eu falei, meu Deus, como tu és lindo. Como você pode escutar pessoas esquisitas, no meio do nada, comendo caqui, falando coisas assim que a gente achava e tu está escutando. Olha como é importante. Você pensa que Deus não te vê? Você pensa que Deus não te vigia? Você pensa que Deus não está te olhando? Meu filho, olha lá, ele está fazendo coisa erradinha. Não, vamos para cá, vamos para lá. Ele sabe o nosso coração. E aí aqui em Apocalipse 4, 1, aí está assim, depois dessas coisas, olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, como um som de trombeta falando comigo, disse: sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois dessas deverão acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e um trono estava posto no céu, e alguém estava sentado sobre o trono. Ai, como é lindo! Você imagina? Eu já imaginei tantas vezes Deus abrindo aquele céu e vindo buscar a igreja dele, vindo me buscar e eu fazer parte das fileiras. Ai, gente, que lindo! Não dá para imaginar. Nós não conseguimos nem visualizar com os nossos olhos, que tão cansados. A gente não consegue visualizar essa linda, a beleza que vai ser. Mesmo que nós estejamos já mortos, a gente vai ressuscitar. Olha que gostoso, gente. Quando Jesus olhar e nos chamar pelo nome, Ele não vai te chamar pelo pecado ou por qualquer outra coisa, Ele vai te chamar pelo nome. Vem, filho, vem, acabou a sua luta, já foi, você venceu. E é tão maravilhoso poder falar isso para alguém que não conhece a palavra de Deus. É tão simples. Eu não sei porque as pessoas complicam tanto. É tão simples seguir a Jesus, porque Ele só quer o nosso coração, a nossa mente para Ele, o nosso agir para Ele. E se você se aprofundar mais na Bíblia, eu sei que todos falam isso, mas é real. Se você começar a ler mais a Bíblia, você vai ficar cada dia melhor, cada dia mais no caminho, cada dia mais você vai falar: ai, como eu sou pequeno, Senhor, como você me ama tanto. Eu te amo, Jesus, eu te amo. E aí aqui ele continua: e estava sentado sobre o trono e tinha aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônia. E ao redor do trono havia um arco celeste de um aspecto semelhante à esmeralda. E ao redor do trono também havia 24 tronos. E via sentados sobre o trono 24 anciões vestidos de branco. E tinham às suas cabeças coroas de ouro. Do trono saía relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E também havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante a um cristal, e ao redor do trono um centro, de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos por dentro e por trás. O primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo semelhante ao touro, e o terceiro tinha o rosto de um homem, e o quarto semelhante a uma águia voando. E os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era e há de vir. Ai, gente, eu espero. A vida nossa é boa aqui, mas imagina só a vida com Deus. Imagina sem dor, sem mágoa, sem aflições, sem precisar esse trabalho todo que a gente faz para viver. Olha que lindo, como é maravilhoso poder fazer parte dessa família em Cristo. Você acha que não tem valor? Você acha que não tem valor você ter saído hoje da sua casa e vir para um culto simples, com uma pessoa estranha falando lá na frente, que sou eu? Gente, tem muito valor.
tem muito valor. E vamos chegar a um tempo que vai ser muito difícil a gente estar em comunhão. E cada dia nós temos que nos encher cada dia mais dessa palavra, dessas promessas, para que não ficamos esquecidos e nem atrapalhados e nem com medo e nem temerosos nessa vida. Porque dias virão que nós não vamos poder ter a Bíblia nem no nosso celular, nem física, como eles pensam em destruir, né? Eu estava vendo um dia um vídeo que o cara falava assim, eles matavam todos os cristãos naquela época e o sangue dos cristãos era como sementes. Olha, era como sementes e eles matavam e era como semente, nascia mais, e nascia mais, e nascia mais. E ele parou de matar. Porque ele olhou assim e falou, não adianta matar. Olha lá, está nascendo mais. É pior. Quando se misturou o romanismo com a igreja verdadeira. É muito impressionante. O diabo, ele trabalha dia e noite, porque ele sabe. Ele sabe que está chegando o tempo. E nós, igrejas, também temos que saber que está chegando o tempo de lutar, de nos fortalecer em Deus, de ler mais da palavra de Deus, de saber mais, de entender mais dele, porque ele é rei e ele vai voltar. E é uma certeza tão grande, que nós temos, e que o diabo também sabe, que ele está trabalhando cada dia mais ferozmente contra nós, contra a palavra de Deus, contra tudo aquilo que a Bíblia tem para nos oferecer. Esses dias eu estava vendo um videozinho curto, e eles falavam assim, que a inteligência artificial vai criar uma nova Bíblia. Olha, gente, que perigo. Aí você vê aquelas bonequinhas lá falando que parece que ela não tem nem fisionomia. Eles vão criar uma nova Bíblia do jeito que eles querem. E vai ser uma nova religião no mundo. E está perto do fim. Mas não para que a gente fique com medo, mas para que a gente se fortaleça em Deus. Para que a gente seja daqueles que estão nas fileiras do céu. Porque mais para frente aqui em Apocalipse fala que João viu uma multidão que não podia contar. Era de toda tribo, língua e nação. E aí quando você pensa, e os irmãos japoneses, os irmãos chineses são dos ruins. Gente, vai ter gente lá também, que são dessas origens, que são dos nossos, que estão lá sofrendo por amor a Cristo. Como a pastora trouxe esses dias, a igreja que sofre, perseguida nesse mundo. A igreja perseguida. Vamos orar mais.